Desta forma, nós vamos estudar hoje a respeito do átomo. Esse assunto ele está inserido no conteúdo de Química, portanto, façam na matéria de Química. E o que é que vem a ser um átomo, né? De maneira geral, o átomo ele é o nome dado ao formador da matéria. Então, todos os objetos que nós conhecemos, uma mesa, uma cadeira, um copo, um prato, um talher, é formado por matéria. Ou seja, tudo o que é matéria? Tudo aquilo que ocupa um espaço e tem massa. Então, isso é matéria. Então, todos os objetos que nós conhecemos, os que são visíveis e os invisíveis, exemplo de um invisível, o ar que nós respiramos, não é? Todos esses elementos, eles são formados, todos esses produtos, esses objetos são formados por átomos. Em sua constituição, o átomo apresenta partículas como prótons, nêutrons e elétrons. Então, por isso que nós não podemos dizer que o próton ele é a menor parte da matéria. O próton não, que o átomo é a menor parte da matéria. Por quê? Porque o átomo ainda tem constituintes menor do que ele, a exemplo dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. No entanto, todavia, a visualização de um átomo não é possível. Não existe ainda equipamento feito pelo homem que possa ver um átomo e a sua estrutura de maneira real como ela é. Então, o que se conhece a respeito dos átomos está relacionado a experimentos da física, da química e da matemática, comprovados cientificamente. Então, essas ciências aqui, elas fazem uma suposição, através de estudos científicos, de como vem a ser a estrutura de um átomo, já que ele não é realmente visível através de nenhum equipamento por ser uma estrutura tão pequena, certo? Então, nós vamos estudar a química hoje, como já foi dito, através de quê? Através do assunto átomos e os modelos atômicos. Como já foi dito a vocês, os átomos, eles formam todas as matérias, todos os produtos, todos os objetos que nós conhecemos. De maneira geral, o átomo ele vai apresentar um núcleo, aonde esse núcleo ele vai estar formado por prótons e por nêutrons. E ele vai ter uma eletrosfera, certo? Essa eletrosfera que vai ser formada pelos elétrons, que vai ter as suas cargas negativas. Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar no núcleo do átomo prótons com carga positiva, por isso que é sinal de mais, os nêutrons que não possuem carga e circulando no que a gente chama de eletrosfera, os elétrons com carga, então, negativa. A atomística é o estudo do átomo e de suas propriedades. Então, quem estuda o átomo e suas propriedades, estuda, então, a atomística. Acabou por aqui o assunto de átomos? Não, ele está apenas começando. Então, vejam bem, todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura é formada por uma diversidade de átomos. Nós temos aqui átomos de oxigênio, átomos de hidrogênio, átomos de carbono, átomos de nitrogênio. E essas estruturas aqui, esses átomos, eles se ligam e formam as diversas substâncias que existem no nosso corpo. Então, nós, seres humanos e todos os animais, toda a biodiversidade, as plantas em geral, todas essas matérias, elas são formadas por uma diversidade de átomos. O universo, todo ele também é constituído por uma grande diversidade, uma grande variedade de átomos. Lembrem que nós estudamos os elementos químicos através da tabela periódica. E naquela tabela periódica, nós conhecemos uma diversidade de elementos químicos. Nós podemos dizer, então, que cada elemento químico que nós estudamos naquela tabela periódica representa, então, um átomo, representa, então, uma estrutura atômica, ok? Essa estrutura é presente em todos os objetos, desde o ser humano até objetos que estão no
universo. Então, nós temos diversos modelos de átomos que foram propostos ao longo da história, até que a gente chegasse àquele modelo atômico mostrado no início da aula, com prótons, nêutrons e elétrons. O primeiro modelo atômico, quem estudou e propôs esse modelo foi Dalton, por isso que ficou conhecido como o modelo atômico de Dalton. E Dalton, ele propôs esse modelo que ele é mais parecido com a bola de bilhar. Então, por isso que ele ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Para Dalton, todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Então, esse princípio de Dalton, ele está invalidado até hoje. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Então, ele está querendo dizer que todos os átomos que são constituídos pelo mesmo elemento, por exemplo, oxigênio, 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 eles são iguais. Dalton também dizia que os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Então, ele está querendo dizer assim, que o átomo em si, ele não forma alteração, ele não passa de uma estrutura de um átomo para outro átomo quando formam um elemento químico. E Dalton também dizia que os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Nesse ponto aqui, Dalton ele estava errado. Por quê? Porque nós vamos ver que os átomos eles são divisíveis sim, e os processos de fusão nuclear mostram bem isso, e nós vimos fusão nuclear em uma das nossas aulas anteriores. Dalton também dizia que as reações químicas correspondem à reorganização de átomos. Então, nesse ponto aqui, Dalton ele não estava errado. Esse modelo de bola de bilhar de Dalton, ele não possuía nem elétrons, nem prótons. Ele apenas dizia que era uma bola maciça, né? Que o átomo ele era uma bola maciça. Ele ainda não levava em considerações os elétrons e os átomos, partículas menores. Por isso que ele considerava que era indivisível, o que foi comprovado que ele estava enganado posteriormente por Thomson. Porque Thomson, através do modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, Thomson propôs que os átomos eles têm partículas menores e que essas partículas menores têm carga negativa, que são os elétrons, e uma grande carga positiva, que onde o átomo está carregado por essa carga aqui, que é o próton. Nesse modelo atômico, os átomos são formados por partículas menores de carga negativa, os elétrons, que ficam distribuídos aleatoriamente sobre uma esfera carregada positivamente. Então, a esfera é positiva e os elétrons são negativos. Por isso que pudim de passas, que é como se os elétrons fossem as passas que estão soltas em cima de um pudim. Ficou conhecido com esse nome. Então, a esfera tinha que ser positiva para neutralizar as cargas negativas do elétron. Por quê? Porque carga positiva com carga negativa dá uma carga neutra. Então, o modelo atômico de Thomson já teve esse avanço, que foi o surgimento dos elétrons e de uma carga positiva, que é o próton, e por dizer que o átomo ele é divisível em partículas menores. O modelo atômico de Rutherford é um modelo atômico bem elevado, bem evoluído, e é um modelo atômico que ele é considerado até hoje. O modelo atômico de Rutherford também é conhecido como modelo planetário, e esse modelo ele corresponde ao quê? Rutherford dizia que o átomo ele era formado pelo núcleo e pela eletrosfera. No núcleo estava o próton e os nêutrons, o próton com carga positiva e o nêutron sem carga. E na eletrosfera, orbitando, girando ao redor do núcleo, estavam os elétrons. Como nós podemos ver aqui, ó, nessa imagem. O núcleo, carga positiva, prótons e nêutrons, aqui, e os elétrons, carga negativa, orbitando ao redor do núcleo. Na verdade, a carga positiva atrai a carga negativa do elétron e por isso o elétron ele não sai por aí, ele fica orbitando ao redor do núcleo. Mas, atualmente, nós estudamos a partir do modelo mais atual, que é o modelo atômico de Bohr. Muitas pessoas dizem modelo de Rutherford-Bohr,
Por quê? Porque nesse modelo, também chamado como modelo planetário, ele traz todas as coisas que Rutherford trouxe do modelo que ele descobriu. No entanto, Bohr, ele coloca uma questão a mais, os níveis de energia. Bohr vai dizer que não só tem um nível de elétrons circundando o núcleo do átomo. Bohr, ele considera que existem vários outros níveis de energia que são formados por elétrons. Aqui nós temos 3 níveis apenas, o K, que é esse nível, o L e o M. Todos eles formados por elétrons, girando, circundando ao redor do núcleo. Então, os elétrons que circundam o núcleo atômico, existem órbitas que têm níveis, então, de energia. Qual é a atividade que eu quero que vocês façam? Então, a atividade de hoje é reproduzir, através de um desenho, na disciplina de Química no caderno, os modelos atômicos de Dalton, é desenhar o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, de Rutherford e de Bohr. Em cada desenho você coloca em cima modelo atômico de Dalton, aí desenha. Depois modelo atômico de Thomson, desenha. Modelo atômico de Rutherford, desenha. E modelo de Bohr. Vocês vão fazer isso no caderno de vocês de Química, tirar uma foto e enviar para mim. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.